Então, praticamente para as pessoas que estavam avaliando a população no Brasil, eu não existia. E aquilo me deixou me sentindo pior do que nada, do que foi mal mesmo. E eu fui para lá, pro Derby. Quando eu cheguei lá, eu vi o senhor falando de desigualdade. De desigualdade não, que somos todos iguais. E aí eu comecei a imaginar o seguinte: mas como a sociedade diz que existe tanta desigualdade, se somos todos iguais? E aí eu entendi que a igualdade só existe em Cristo Jesus. Porque existe um superior e todos os outros são servos, todos os outros estão abaixo. E aí eu comecei a imaginar por que a sociedade não via daquele jeito. Né? E veio uma série de perguntas na minha cabeça, eu ainda um pouco drogado, ainda estava sob efeito da droga. Mas naquela manhã, os efeitos da droga na minha mente, eles não estavam causando depressão, eles estavam causando, acredito eu, um despertamento para entender a palavra de Deus, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a imaginar o que seria ser igual. E aí eu olhei para o Senhor e algumas pessoas mais ou menos que estavam ali, eu não digo mais ou menos, pessoas de condições na sociedade, e estava totalmente misturado com a gente, né? E eu de longe fiquei olhando. E aí eu vi, a palavra que ele está falando para ele é realidade, porque realmente ele se sente igual a nós, ele é igual a nós, e o que ele está falando não é apenas palavrinha nem conversa. E naquele momento veio na minha mente tudo que os meninos disseram: não, o pastor Denis está com a gente, o pastor Denis é isso, o pastor Denis é aquilo. E aí eu comecei a entender o seguinte, né, que o Senhor conhecia cada um daqueles que estavam ali, até pelo fato de chamar pelo nome, de estar com ele. E aí eu comecei a ver que em Cristo, no meio cristão, nas pessoas que professam Jesus de verdade, há igualdades. A desigualdade social que eu tinha visto na reportagem é na sociedade, é no mundo aí fora. Em Cristo, aonde o Senhor dizia que alguém, né, poderia ir, em Cristo não havia essa desigualdade. Então eu comecei a entender que se eu fosse para Cristo, eu não ia mais ser desigual como a sociedade estava dizendo. Eu poderia fazer parte de um grupo de pessoas diferentes que não vê como o mundo vê. O mundo vê desigualdade e os cristãos vê unidade em Cristo. Todos igual, todos no mesmo patamar, todos são corpo, só um é o cabeça. E aí essas coisas ficou na minha mente naquele de manhã ainda com um pouco de álcool, ainda meio ressacada do crack da noite, mas aquilo, sabe, aquela manhã de domingo foi uma manhã diferente na minha vida, né? E o interessante foi o seguinte: o Senhor não me viu, ninguém me viu, talvez o Senhor nem lembre disso que o Senhor falou, mas com certeza eu nunca vou me esquecer. Por quê? Porque foi dali, eu nunca esqueço, da reportagem que eu vi no sábado à noite, né, o pessoal fazendo a avaliação do governo na época, o governo Lula. E depois aí eu vou e vejo lá a situação, né, onde o Senhor fala que todos nós somos iguais, e aquilo mudou a minha vida. Aquilo começou a me dar um norte diferente. E aí eu ia para Cristolândia, e lá na Cristolândia eu comecei a ver essa igualdade da qual o Senhor falava lá no Derby, a igualdade em Cristo. E aí eu comecei a me sentir bem na Cristolândia. Na medida que eu ia comer na Cristolândia, eu me sentia bem. Quando eu saía da Cristolândia e estava na rua usando droga, eu me sentia mal. Porque quando eu estava na Cristolândia, quando eu estava com os cristãos, eu era igual. Quando eu estava na sociedade, lá fora, no mundo, eu estava fazendo parte da desigualdade que eles tanto falavam. E aí eu resolvi uma coisa, eu disse: olha, eu estou me sentindo bem na Cristolândia, eu vou ficar lá, porque lá eu vou ter um encontro com o Cristo, né, que trata todos iguais, vê tudo da mesma forma, não vê ninguém com preferência, não vê maior nem menor, mais bonito, mais feio. E essas coisas ficou no meu coração, né? E o que aconteceu, graças a Deus, naquele dia no Derby ali, foi o que foi o divisor de água na minha mente.